Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do 8º ano, professor Juan, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aí uma revisão do nosso trabalho avaliativo, que vocês vão me entregar dia 29/10, que é amanhã. É o prazo de vocês, a turma do 8º ano. E vamos também dar continuidade na nossa aula, já começando no nosso livro 4. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o trabalho. Eu passei para vocês a página 362 e a página 363 dessa unidade. Na 362, nós temos aí: descreva os motivos que ocasionaram o predomínio dos climas quentes da América Central. Aí você vai falar para mim quais são os motivos, a zona climática que ela está inserida. A número 6, estabeleça uma relação entre as palavras deslizamentos de costas, clima úmidos e desmatamento. Você vai fazer uma relação com essas três palavras nessa frase. A número 7 da página 362 é VOF. Aí depois tem a número 1 e número 2, que é para poder completar como tarefa. A número 2 você vai fazer uma pesquisa sobre o Haiti, pequena pesquisa de um parágrafo. Na página 363, que foi passada também para vocês, tem mais 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Aí a número 3, quais são as condições naturais da América Central que contribuem para a ocorrência de furacões? Aí vocês vão falar para mim, quais são as condições? É o clima que faz isso? É o clima quente? Número 4, descreva as principais características das formações vegetais encontradas na América Central. Aí você vai ver o predomínio da linha do Equador. A número 5, quais eram as civilizações que ocupavam a região antes da chegada dos colonizadores? Aí nós temos os povos maias, caraíbas. A número 7, observe o quadro de indicadores sociais da América Central e responda: qual o país da América Central que tem um pior índice de desenvolvimento humano? A B, quais países apresentam a maior e menor renda per capita da América Central? E a letra C, quais países que apresentam as melhores taxas de expectativa de vida? A número 8 explique como é a urbanização da América Central. Então essas duas páginas, 362 e 363, é sobre a América Central continental e insular. A próxima página que eu passei é a página 375, que já entra na página 375. Nós já vamos falar um pouquinho sobre a primeira pergunta, a formação do bloco econômico CARICOM, e dar dois exemplos desse objetivo, na 375. Depois tem um complete as frases sobre o Canal do Panamá. A número 2, quais são as principais culturas agrícolas da América Central? A 3, o que é um sistema de plantation? A 4, quais são os fatores naturais que estimularam o turismo nas ilhas da América Central? E a número 5, a questão, quais foram as mudanças ocorridas em Cuba após o fim da Guerra Fria? Essa é a 375. Aí temos a 392. Nós vamos falar sobre aquífero. Explique como se forma um aquífero. A número 2, qual a principal atividade qual era a principal civilização pré-colombiana da América do Sul antes da chegada dos europeus? A número 3, ela vai falar sobre como Portugal e Espanha colonizaram as terras hoje que pertencem à América do Sul. E a número 4, os aspectos da regionalização da América do Sul. Essa é a página 392. A 393 é sobre a América do Sul também. Vai te cobrar um pouquinho da América Andina, vai te cobrar um pouquinho qual é o país que apresenta o maior IDH, com apenas aí 4 perguntas para vocês. E a última página, que é a 394, ela vai perguntar para você qual é o principal motivo da preocupação com o desmatamento da Amazônia. Cite as principais causas da contaminação das águas do aquífero Guarani. A 4, observe o climograma ao lado, você vai me falar qual que é o tipo de clima. E a número 5, qual é o nome da região tomada pela Bolívia e pelo Chile? Esse é o nosso trabalhinho, vocês vão fazer para mim, para me enviar até amanhã. E agora, nós vamos aí iniciar o livro 4. O livro 4 sobre o continente africano.
quando nós falamos sobre o continente africano, nós vamos falar um pouquinho aí agora sobre o continente mais pobre do planeta Terra, que é a África. Só um minutinho que o slide está carregando. Aí, muito bem. Quando nós falamos da África, nós temos, ó, primeiramente, 5 regiões no continente. Ao visualizar um mapa da África, pode-se dividir que o mesmo por regiões a partir da sua localização especial, nos sentidos norte, sul, leste e oeste. É bem possível, dessa forma, classificar em 5 regiões: o continente africano: norte da África, oeste da África, África Central, leste da África e sul da África. Norte da África, como já o próprio nome diz, é a área situada ao norte do continente, que vem banhada pelo mar Mediterrâneo. Em sua maioria, fazendo parte dessa região, 5 países. Também não se pode esquecer que ao sul dessa região se encontra o deserto Saara. A África Central, caracterizada pelos inúmeros conflitos da década de 90 que marcaram profundamente a região. A África Central ficou conhecida no mundo pelos conflitos no Zaire, que o transformaram em uma república democrática do Congo. 8 países fazem parte dessa região, destacada por grandes florestas tropicais em razão de estar na latitude, o globo. O sul da África. O extremo sul africano é representado pelas diferenças existentes entre os 11 países no campo socioeconômico, principalmente pois o contraste entre a África do Sul, que é uma nação bem desenvolvida, que a África do Sul faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a África do Sul entrou nos BRICS a partir de 2011. É uma nação bem desenvolvida se comparada aos outros países africanos. Em relação aos demais, é visivelmente percebido. Este país exerce um poder centralizador nessa região, onde a economia é seu ponto forte. Observa-se também uma diversidade natural nesse espaço, em razão de possuir grandes vales férteis e vastos desertos como Kalahari, sendo no delta de Botsuana. Acontece uma das maiores e mais impressionantes migrações do mundo, o dos guinos. População. A África é um continente relativamente pouco povoado. Sua densidade demográfica é de cerca de 17 habitantes por quilômetro quadrado, só superior à da Oceania. As zonas desérticas, montanhas da África Oriental e o litoral ocidental sul são regiões praticamente desabitadas, enquanto que as costas mediterrâneas do Golfo da Guiné, os planaltos orientais e os litorais do sul e do sudeste do continente abrigam as maiores concentrações humanas. Com densidade, no entanto, quase nunca ultrapassa 100 habitantes por quilômetro quadrado. A estrutura demográfica do continente africano se caracteriza por alta taxa de natalidade, alta taxa de pessoas contaminadas pelo vírus HIV, alta mortalidade infantil, embora esta tende a diminuir, com a progressiva introdução de medidas higiênicas e sanitárias. Por conseguinte, o crescimento vegetativo é rápido, cerca de 3 vezes por cento ao ano. Nós estamos falando de um continente, nós temos aí o continente mais pobre do mundo, na África Setentrional, onde nós temos também aí o maior número de pessoas contaminadas pelo HIV. África, a diversidade no continente. O continente africano é amplamente conhecido pelas suas belezas naturais, principalmente quando se refere à grandiosa vida que encontramos. Porém, dentro desse continente há uma enorme diversidade física e socioeconômica, pois existe nesse espaço destes extensos vales férteis onde a vida parece não ter fim, até desertos gigantes, como é o caso do Saara, que é o maior deserto do mundo. O contraste da pobreza e riqueza também é muito visível por toda a sua extensão continental, sendo caracterizado principalmente pelas péssimas condições de vida em muitos países. O termo berço da humanidade, que fala velho mundo, Ásia, África e Europa, é dado em razão da África abrigar uma das civilizações mais antigas e intrigantes do globo, os egípcios, que formaram um poderoso império há 4.000 anos atrás. Economia. A maior parte da África vive em situações de subdesenvolvimento e pobreza, por várias causas: condições climáticas de extrema aridez, pobreza dos solos, técnicas, má administração herdada do colonialismo.
aonde nós temos aí muito diamante, né? Onde tem um filme que chama Sangue de Diamante, ele retrata muito bem a situação da África. A maior riqueza da África são os recursos minerais, explorados sobretudo na República da África do Sul: ouro, diamante, urânio, vanádio, níquel, etc. Cultura africana. A cultura africana ela tem uma cultura muito forte no que diz os elementos. Quando se fala os tambores, e falar deles é uma tarefa difícil. Os tambores não são apenas tal como vemos. Têm sim conotações naturais e sobrenaturais. Estão ligados aos rituais que se relacionam às danças, à música e à literatura. Lendas e folclores no continente africano muito forte. Religião como o candomblé, como a umbanda, que foi trazida para o Brasil no tráfico negreiro. Vários tipos de comidas também. A música na cultura africana tem uma grande importância mundial. A tradição que vem pela religião. E a capoeira, que é um dos principais esportes do continente africano, que veio trazido para o Brasil através dos escravos. Na época da escravidão, essa população sofreu demais, foram retirados da forma física do seu habitat natural. A maior parte da população africana é constituída por povos negros, mas a expressiva quantidade de brancos que vivem principalmente no deserto do Saara. Aí eu tenho os povos africanos, sudaneses, nilóticos, eu tenho os pigmeus, bosquimanos, e todos eles têm uma correspondência étnico-cultural que encontra-se na África três regiões principais: o islamismo, que se manifesta sobretudo na África branca, mas é também professada por numerosos povos negros; o cristianismo, região levada pelos missionários; e o animismo, seguido por toda a África negra. Um continente de famintos, um continente que as pessoas passam fome. A fome é o grande problema, porque a agricultura, as matas são derrubadas em seus limites e o deserto avança. Aí está as situações das crianças africanas. Fome na África, o continente mais pobre do planeta, onde as pessoas passam fome, morrem de fome, a expectativa de vida é muito baixa, fora o vírus do HIV. E no final nós temos essa imagem. Os climas da África. Nós temos várias posições de climas, em virtude da localização geográfica do continente. Existe uma diversidade de climas, desse modo é possível encontrar o clima tropical, intertropical, semiárido e outras variações climáticas. Aí eu tenho deserto Saara, o maior do mundo, eu tenho animais da fauna de grande porte. Clima equatorial, muito forte aí por onde passa a linha do Equador. Clima tropical, clima desértico e clima subtropical. A hidrografia africana. A África possui um dos maiores rios do mundo, além de importantes lagos. Nesse sentido, a seguir alguns dos principais existentes no continente. Aí tem o Vitória, corresponde a um lago que configura como o maior do continente, banha os territórios Tanzânia, Quênia e Uganda. Aí eu tenho Tanganze, é um lago que banha as nações de Burundi, Tanzânia, Zâmbia e República Democrática do Congo. É um lago profundo com mais de 1.435 metros. E o Niassa, Turkana, Alberto, o Rio Nilo, que é o segundo maior extensão do mundo, com 6.695 quilômetros de extensão, ficando apenas atrás do Rio Amazonas. A hidrografia do continente africano não se restringe somente aos lagos, uma vez que existe uma grande quantidade de rios de suma importância para o povo. A partir dessa consideração, alguns dos rios que mais se destacam nessa parte do planeta é o rio Níger, rio Zambeze e o rio Congo-Zaire. Vegetação e fauna da África. Tem uma vegetação exuberante. Flora e fauna, onde nós temos aí a distribuição climática no continente, determina a configuração de suas zonas de vegetação e fauna. Tem grandes animais da fauna, gorilas, girafas, leões, dentro das savanas, búfalos, leopardos,
Aí tem as grandes zonas desérticas do Saara e do deserto Kalahara, apresentam uma vegetação muito escassa de plantas espinhosas. E finalizando aqui o primeiro slide nosso sobre o continente africano. Aguardo vocês até daqui a pouco na aula pelo Zoom às 10 horas. Muito obrigado, fiquem com Deus, oitavo ano.